Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Meus alunos do Meet, do Google Meet, estamos aqui para mais uma aula, né? E na aula de hoje vamos estudar os povos originários americanos. A aula de hoje é sobre os maias. Vamos estudar aí os maias na aula de hoje. E é sempre muito bom ter a sua presença através do Google Meet e através também das redes sociais. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa aula de hoje, né, para vocês poderem me acompanhar aqui em tempo real, como, como será, né, a nossa aula e o assunto que nós vamos tratar na aula de hoje, como eu falei para vocês. Nós vamos falar sobre os maias. E o nosso objetivo dessa aula é identificar e analisar os espaços territoriais ocupados e também os aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas, os povos pré-colombianos que habitaram e habitam o território do Paraná atual e também do Brasil, e reconhecer as especificidades da cultura maia. Hoje, especificamente, né, na aula especificamente de hoje, nós vamos estudar os maias. Nas últimas aulas, nós aprendemos sobre a diversidade dos povos que originalmente habitavam o continente americano, tá ok? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, compartilhando a pirâmide maia, né? Observem aqui essa imagem, que é a imagem de uma pirâmide maia. E a pergunta que fica, para você me responder depois no mural, para você me responder aí nos comentários, você identifica alguma semelhança com as pirâmides do Império Egípcio? A pirâmide maia, tá? Uma pirâmide maia. E você consegue identificar alguma semelhança com as pirâmides do Império Egípcio? Deixa o seu comentário aí para a gente poder saber o que é que você pensa sobre isso. Pessoal, a civilização maia identifica os povos que ocupavam as terras que hoje ficam na Guatemala, Honduras, Belize e também na península de Yucatán, ou seja, no México. Esses povos foram denominados maias, por quê? Porque compartilhavam a mesma língua, religião e calendário, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o mapa com o território dos maias, ok? Nós estamos vendo aqui, ó, o mapa, e aqui nesse mapa, onde eu estou mostrando detalhadamente para vocês, o território maia. Então, hoje, o território maia seria na Guatemala, Honduras, Belize e na península de Yucatán, no México. E eles receberam esse nome porque eles tinham a mesma língua, a mesma religião e também o mesmo calendário. Qual era a organização da sociedade maia? Como é que eles se organizavam, afinal de contas? Os territórios da sociedade maia, pessoal, era dividido em cidades-estados, ou seja, os maias não eram governados por uma capital central. Então, olha só, gente, na cultura maia, dentro dessa organização social, os maias não eram governados por uma capital central, tá? O território era dividido em cidades-estados. As primeiras cidades maias foram construídas em 250 antes de Cristo. 250 anos antes do nascimento de Cristo, que marca o início do nosso calendário, teve início as primeiras cidades construídas pelos maias. E qual a origem dos maias? Qual é a origem desse povo? Os maias
Eles assimilaram o conhecimento de vários povos da Mesopotâmia, dentre eles os Olmecas. Os maias assimilaram o conhecimento de vários povos da Mesoamérica, né? Os maias assimilaram o conhecimento de vários povos da Mesoamérica, dentre eles os Olmecas, né? As principais práticas assimiladas foram as práticas e rituais religiosos, a construção de templos, calendários e escritas, tá? Então, os maias, eles assimilaram conhecimento de vários povos da Mesoamérica e as principais práticas assimiladas foram os rituais religiosos, as construções de templos e também o calendário e a escrita. As cidades eram semelhantes, elas possuíam uma praça central, onde as construções importantes eram erguidas, como as pirâmides, que funcionavam como lugar para rituais de sacrifício. Toda a população se reunia próximo aos templos, na praça central, para assistir aos rituais religiosos. Aqui nós temos uma imagem que mostra a região de Tikal. A região de Tikal, né? E dentro da religião maia, eles eram politeístas. O que significa dentro da religião ser politeísta, pessoal? Politeísta é quando você acredita em vários deuses. Então, os maias acreditavam em vários deuses. Acreditavam que tudo acontecia nas cidades tinha influência dos deuses. Então, tudo que acontecia em uma cidade maia tinha a influência dos deuses, tá? As imagens dos deuses maias eram relacionadas aos aspectos da natureza. Os rituais de sacrifício eram oferecidos aos deuses. Então, é sempre bom lembrar para você que na religião maia, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? As cidades tinham a influência dos deuses, as imagens dos deuses maias eram relacionadas aos aspectos da natureza, os rituais de sacrifícios eram oferecidos aos deuses. Bom, e como se dividia a sociedade dos maias? Como era feita essa divisão, pessoal? Os sacerdotes e governadores viviam ao redor dos templos. Os chefes militares viviam mais longe do templo, assim como os comerciantes e também os artesãos. Os camponeses e escravos viviam fora da cidade, próximo ao campo de cultivo. Então, veja bem, a divisão da sociedade maia era feita da seguinte forma: sacerdotes e governadores viviam ao redor dos templos. Chefes militares viviam mais longe do templo, como os comerciantes e também os artesãos. Porém, os camponeses e os escravos viviam fora da cidade, próximos aos campos de cultivos. Na região em que os maias habitavam, a terra era úmida e cercada por rios de água doce. E os maias plantavam variedades de milho. Na imagem aqui eu estou mostrando para vocês, né? Uma variedade aqui de milho plantada pelos maias. E esse milho era a base da alimentação maia. Cultivavam feijão, pimenta, abóbora, algodão e também o abacate. O calendário maia, os maias conseguiam calcular a duração do ano com bastante precisão, pessoal. Os maias tinham uma precisão incrível para calcular a duração do ano. Os maias calculavam a duração do ano com muita precisão. Ao observar o sol, a lua, as estrelas, eles poderiam identificar em qual dia do ano eles estavam. A partir disso, eles podiam definir aí os melhores dias para o plantio e também para a colheita.
Os maias, na verdade, gente, tinham dois calendários religiosos e festivos, 260 dias e o solar de 350 dias. Aqui nós temos na imagem um observatório, né, chamado de El Caracol, um observatório maia, porque eles conseguiam calcular a duração do ano com uma precisão incrível. Observando o Sol, a Lua, as estrelas, eles identificavam em que dia do ano eles estavam. E eles tinham dois calendários, um religioso e festivo de 260 dias e o calendário solar dos maias, que tinha 365 dias. A arte maia, a arte maia tinha como papel imortalizar os antepassados. Por quê? Dessa forma, os governadores eram esculpidos em pedra. A escrita era simbolizada por um sistema de glifos, que podiam representar objetos, animais, deuses e também ideias. Os glifos eram esculpidos em quadros de pedra. Vou mostrar uma imagem aqui, ó, para vocês poderem identificar melhor, né? Um exemplo de glifo maia, tá? Então era muito interessante a escrita, né, dos maias. Era simbolizada por um sistema de glifos que podiam representar objetos, animais, deuses, ideias, e os glifos eram esculpidos em quadros de pedra. Essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui é a escrita dos maias. A arte tinha um papel fundamental, porque eles imortalizavam os antepassados. Os governadores eram esculpidos em pedras. Como aconteceu o declínio da civilização maia, pessoal? Como que ocorreu o declínio da civilização maia? O abandono das cidades maias no ano de 900 depois de Cristo, tá? Segundo algumas teorias, alguns maias migraram para a península de Yucatán e formaram novas cidades. Também se afirma que as guerras entre as cidades e também os períodos de seca provocaram a escassez de alimento e a diminuição da população maia, tá? Então, o declínio da civilização maia começou quando começaram a abandonar as cidades no ano de 900 depois de Cristo. Alguns maias migraram para a península de Yucatán e formaram novas cidades, né? E também as guerras entre as cidades e um período grande de seca que acabou provocando a escassez de alimentos, acabou causando a diminuição da população maia. Portanto, na aula de hoje estudamos a formação e organização da civilização maia. Compreendemos que esta civilização possuía compreensão matemática, arquitetura, arte e também a astronomia, né? Então, na aula de hoje, nós estudamos a formação da organização maia, compreendemos que esta civilização possuía uma compreensão da matemática, da arquitetura e também da arte e da astronomia. Aqui nós temos o glifo, que é uma escrita maia, né? A escrita maia, o glifo, que era representado aqui na figura de animais, objetos, deuses, a escrita maia chamada de glifo. Aqui nós temos o observatório El Caracol, porque os maias conseguiam calcular a duração do ano com bastante precisão, observando o Sol, a Lua e as estrelas. Eles identificavam em que dia eles estavam, né? E os maias possuíam também dois calendários religiosos e festivos, né? O calendário religioso, o calendário festivo, um tinha 260 dias e o outro, que era o solar, que tinha 365 dias. A agricultura maia, o milho, que era a base da alimentação maia. Aqui nós temos algumas variedades de milho, né? Nós vemos aqui milho com cores diferentes. Aqui nós temos uma cidade maia,
a região de Tikal. A religião maia era politeísta, acreditavam em vários deuses e faziam rituais de sacrifícios para os deuses, né? Os maias faziam rituais de sacrifícios para os deuses. E aqui nós temos, nesse mapa, que eu vou ampliar um pouco mais aqui, né? A localização do povo maia. Nós temos aqui o Oceano Pacífico, o Golfo do México, né? E aqui nós temos a localização, o Mar do Caribe, e a localização do povo maia, a localização geográfica, né, do povo maia. O povo maia, que hoje estaria localizado na Guatemala, Honduras, Belize e também na península de Yucatán. Tá? E esse povo, que nós denominamos de maia, receberam esse nome porque compartilhavam a mesma língua, a mesma religião e também compartilhavam o mesmo calendário. Ok, pessoal? Então, para a aula de hoje, era isso, né? Para a aula de hoje, o que nós tínhamos era a formação, a organização da civilização maia e também, né, entendemos que essa civilização possuía uma compreensão da matemática, da arquitetura, da arte e também da astronomia. E como eu falei para vocês, logo lá no início da aula, né, eu compartilhei com vocês uma pirâmide maia e depois nos comentários vocês deixem no comentário depois, né, a semelhança entre as pirâmides dos maias com as pirâmides lá dos egípcios, tá ok? Então, olha, um forte abraço para você, muito obrigado pela aula de hoje, e nós temos aí uma enorme quantidade de material para que a gente possa fazer aí pesquisas, né? Nós podemos pesquisar muito sobre o calendário maia, nós podemos pesquisar muito sobre a cultura maia, a sociedade maia, as pirâmides dos maias. Então, os maias deixaram aí um grande legado e, com certeza absoluta, dará uma ótima pesquisa, tá bom? Forte abraço para você e seja muito bem-vindo ao mundo do conhecimento.